Olá a todos, bem-vindo à nossa aula número 10 do curso Direito Comercial 2, Sociedades Anônimas. Hoje a gente vai falar sobre os órgãos sociais da companhia, a começar pela Assembleia Geral. Mas antes de entrar no nosso tópico específico, né, da nossa aula de hoje, que é sobre a Assembleia Geral, a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla do que de quais são esses órgãos. A gente adota essa denominação, né, de órgão social em função da adoção no direito societário brasileiro da teoria organicista, que é uma teoria, dentre várias outras, que buscou explicar a natureza da companhia e, enfim, o seu funcionamento. Várias teorias foram desenvolvidas para isso, mas a teoria organicista foi a que acabou sendo adotada no direito societário brasileiro. E de uma forma muito resumida, o que a teoria do órgão estabelece é que, muito embora a companhia seja uma ficção jurídica, né, algo, uma pessoa ali criada por uma técnica legal, ela se apresenta na realidade jurídica, no mundo jurídico, como um centro de imputação de obrigações e direitos. Então, a companhia ela pode assumir obrigações e ela pode também ser titular de direitos, e essa interação que a companhia tem com terceiros, ela ocorre por meio dos órgãos sociais, que são ali os mecanismos, né, da companhia que são responsáveis por formar a vontade da pessoa jurídica e por exteriorizar a vontade dessa companhia, dessa pessoa jurídica. Então, esse diagrama aqui ele representa como que esses órgãos se estruturam, né? Então, no topo, né, da pirâmide, digamos assim, da hierarquia da companhia, a gente tem a Assembleia Geral, que é onde os acionistas tomam as decisões, né? Os acionistas deliberam no âmbito da Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral é o órgão onde os acionistas se reúnem para tomar decisões. Embaixo da companhia, embaixo da Assembleia Geral, subordinado a ela, você tem um conselho de administração. O conselho de administração já é um órgão da administração da companhia e que é responsável pelo planejamento de longo prazo, por uma visão mais ampla dos negócios da companhia, né? Uma atuação um pouco mais estratégica, e que também tem a prerrogativa de eleger os diretores. Os diretores, que estariam aqui já na base dessa hierarquia societária, eles são as pessoas, né, os órgãos que são efetivamente responsáveis por executar os planos traçados pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral, conforme o caso. Então, o diretor é que vai lá e vai assinar o contrato, assinar cheque, demitir e contratar funcionários, alugar a sede da companhia, enfim, todas essas questões que são, de fato, mais executivas. Alguns autores eles gostam de traçar um paralelo entre essa estrutura societária, essa hierarquia societária, e a dinâmica que a gente vê numa democracia representativa. E eu acho que o paralelo é bom para ter um pouco mais de concretude. Então, se a companhia fosse uma democracia, né, a Assembleia Geral seria o fórum onde os eleitores elegem os seus representantes, né? Então, os eleitores, numa democracia, seriam equivalentes aos acionistas numa companhia, porque eles que têm a prerrogativa de eleger os representantes. O conselho de administração seria como se fosse o parlamento, né? Então, são as pessoas ali que os eleitores escolhem para traçar planos mais amplos, né, de longo prazo, mais estratégico e tudo mais. E os diretores seriam equivalentes aos membros do Poder Executivo, né? O presidente, o governador, o prefeito, que são as pessoas que efetivamente têm a prerrogativa de implementar os planos, enfim, que traçados pelo parlamento, né? Com os poderes delegados, né? Pelos eleitores, enfim. Então, seria mais ou menos esse o paralelo, ou seja, a Assembleia Geral reúne os acionistas, que são, né, as pessoas que possuem ação, colocaram dinheiro lá na companhia para ela desenvolver os seus negócios. Então,
eles que tomam as decisões mais importantes, principalmente aquelas decisões que têm efeitos sobre o seu próprio patrimônio, né, sobre o valor das ações, sobre o patrimônio da companhia. Então, se tiver uma operação de cisão, de incorporação, de fusão, tudo isso vai ser deliberado pelos acionistas na Assembleia. E, além disso, eles escolhem os membros do Conselho de Administração, e o Conselho de Administração é esse órgão que não tem poderes executivos, né, como a diretoria. Então, os conselheiros eles não têm o poder de representar, de assumir obrigações pela companhia, mas eles traçam planos de longo prazo. Então, são pessoas que desenvolvem uma visão mais estratégica da companhia. E, por fim, você tem os diretores, que são as pessoas que efetivamente botam a mão na massa e que representam, né, ou como alguns autores preferem dizer, apresentam a companhia perante terceiros. Eles é que têm a prerrogativa de contrair obrigações e exercer direitos pela companhia, né? Então, são as pessoas que estão lá efetivamente executando os atos. A gente vai ver ainda, a gente vai ter uma aula só sobre conselho de administração, e a gente vai ver que, em algumas hipóteses, o conselho de administração não é obrigatório, então ele pode não existir. E aí, na prática, o que acontece quando o conselho não existe é que a diretoria é que fica tanto com a parte de execução como da parte também de visão de longo prazo da companhia, e pode ser que a diretoria também compartilhe um pouco desse planejamento de longo prazo com os próprios acionistas, né? Então, as companhias fechadas, que são aquelas que, em algumas hipóteses, podem dispensar a existência do conselho de administração, elas podem ter uma estrutura societária um pouco mais simples, sem o conselho. Mas nas companhias abertas, por exemplo, o conselho é obrigatório, então é essa estrutura que você teria. Além desses três órgãos, você também tem o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele responde para a Assembleia Geral, né? E ele tem a prerrogativa de fiscalizar a administração, tanto o Conselho como a diretoria. Então, como o próprio nome já diz, né? O Conselho Fiscal, ele fiscaliza a administração e reporta, né? Se reporta diretamente aos acionistas, enfim, relatando o resultado da sua fiscalização, né? O conselho fiscal, ele sempre existe, todas as companhias possuem, só que nem sempre ele vai estar em funcionamento. Então, você pode ter um conselho fiscal que tem funcionamento permanente ou que não tem funcionamento permanente. Então, se a companhia tem um conselho fiscal sem funcionamento permanente, o conselho fiscal ele só vai funcionar quando os acionistas assim decidirem. Os acionistas têm que tomar a decisão de, em determinado ano fiscal, fazer com que, né, colocar o conselho fiscal em funcionamento. Então, você pode ter essas duas situações: conselho fiscal em funcionamento permanente ou conselho fiscal em funcionamento não permanente, que aí os acionistas têm que tomar a decisão de fazer com que ele funcione durante determinado período, se assim os acionistas quiserem. E fora isso, você pode ter ali órgãos técnicos de assessoramento ao Conselho de Administração e à diretoria. São órgãos de caráter técnico, né, que os acionistas criam no Estatuto Social. Enfim, podem ter ali, podem existir para atender alguma necessidade específica da administração. Então, sei lá, se for uma companhia que explora minério, né, você pode ter um órgão lá de assessoramento em assuntos relacionados à mineração, enfim, algum minério específico que a companhia queira explorar. Isso aí fica a cargo dos acionistas. A lei não obriga que a companhia tenha órgãos técnicos, mas os acionistas podem criar, se assim quiserem, e se eles tomarem essa decisão, esse órgão técnico vai estar previsto no Estatuto Social. A gente vai voltar nesses conceitos ainda e nesses órgãos, mas isso aqui foi só para dar um panorama geral para vocês terem essa figura mais ampla do que são os órgãos sociais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral ela tem os poderes definidos no artigo 121, que diz que a Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia
e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Então, já se percebe pela descrição dos poderes que a Assembleia possui, né, que são poderes muito amplos. Por quê? Porque quem toma as decisões no âmbito da Assembleia Geral são os acionistas, que, né, indiretamente, por meio das suas ações, são lá não vou dizer donos, porque não são necessariamente donos do patrimônio da companhia, mas indiretamente são os que têm o interesse econômico direto ali no patrimônio da pessoa jurídica, até porque foram eles que contribuíram recursos, dinheiros, bens para a formação do capital social da companhia. Então, pelo fato deles serem os maiores interessados, né, no sucesso da companhia, eles é que tomam, os acionistas, que tomam as decisões mais importantes no âmbito da Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela tem algumas competências que são privativas. O que isso quer dizer? A Lei das SA ela estabeleceu um sistema de competências privativas dos órgãos sociais. Então, a Assembleia Geral tem algumas competências que são privativas, assim como o Conselho tem competências que são privativas e a diretoria também. As competências privativas são aquelas que não podem ser delegadas para outro órgão. Então, se uma competência privativa de um órgão, ela não pode ser, a decisão sobre aquela matéria não pode ser delegada a um órgão distinto. Então, se tem competência privativa da Assembleia Geral, só a Assembleia Geral pode decidir sobre aquele assunto. O Estatuto ele não pode dizer que uma competência que é privativa da Assembleia vai ser decidida pelo Conselho ou decidida pela diretoria. Seria uma disposição ilegal, né, sem efeitos, porque em descompasso com a lei das SA. Então, a lei das SA criou esse sistema de competências privativas para cada órgão, para separar o que cada órgão vai fazer no final do dia, né? As competências privativas da Assembleia Geral estão dispostas no artigo 122 da Lei 6404. E aí, se a gente for olhar a listinha das competências privativas que está disposta lá no artigo 122, a gente vai ver matérias bastante importantes, né? Então, reforma do Estatuto Social, a competência privativa da Assembleia Geral, a eleição ou destituição a qualquer tempo de administradores e fiscais da companhia, a aprovação de contas dos administradores e deliberação sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas, né? Todo ano os administradores têm que prestar contas para os acionistas. Então, cabe à Assembleia Geral aprovar ou reprovar as contas dos administradores. Enfim, diversas outras hipóteses aqui listadas no artigo 122, que a gente não precisa passar por cada uma delas, mas vocês vão ver que algumas comportam exceções, né? Por exemplo, essa aqui, autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 59. Então, a gente vai ver que, por exemplo, em algumas hipóteses, muito embora a autorização da emissão de debêntures seja competência privativa da Assembleia Geral, em algumas hipóteses, essa competência pode acabar sendo compartilhada com o Conselho. Aí tem hipóteses específicas lá, que, enfim, a Assembleia Geral tem que criar um capital autorizado. A gente vai ver isso em mais detalhes quando a gente for estudar sobre o Conselho de Administração, mas aqui, nesse rol, muito embora todas essas competências sejam privativas da Assembleia, algumas delas podem ser compartilhadas com o Conselho de Administração em hipóteses muito específicas, que a gente ainda vai estudar quando tivermos a nossa aula sobre o Conselho de Administração. Bom, a Assembleia Geral ela pode ser de diversas espécies, né? Então, a gente já viu, por exemplo, na nossa primeira aula, quando a gente falou de oferta pública de aquisição de ações para fechamento de capital, que tinha lá a previsão de uma assembleia especial de acionistas detentores de ação em circulação. Então, isso é só um exemplo de uma assembleia chamada especial. Tem várias outras previstas ao longo na Lei das SA. Para a nossa aula de hoje, a gente vai focar em duas assembleias, que são a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária.
E o que diferencia a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária? A matéria, né? Então, a Assembleia Geral Ordinária é aquela que tem por objeto as matérias do artigo 132 da Lei das SA, que são, essencialmente, deliberar sobre as contas dos administradores do exercício anterior, eleger novos administradores, né, caso precise renovar a, a administração, e deliberar sobre a distribuição do resultado do ano anterior, se tiver tido resultado positivo, né, lucro, deliberar sobre a distribuição desses valores acionistas ou a constituição de reservas de capital, e se tiver prejuízo, não vai dar para distribuir, obviamente, mas os acionistas podem ainda adotar alguma deliberação, como do tipo compensar o prejuízo daquele exercício com eventuais lucros acumulados, enfim. Mas fato é que a Assembleia Geral Ordinária é aquela em que essas três matérias são deliberadas: aprovação de contas do ano anterior, eleição de administradores, caso seja necessário renovar a administração, e a deliberação sobre o resultado do exercício anterior. Todas as assembleias que não tiverem por matéria deliberar esses três assuntos exclusivamente, vai ser uma assembleia extraordinária. Então, a Assembleia Geral Extraordinária, ela é definida por exclusão. Tudo que não for uma Assembleia Geral Ordinária vai ser uma Assembleia Geral Extraordinária. Então, essa é a diferença entre uma Assembleia Geral Ordinária, a AGO, e uma Assembleia Geral Extraordinária, a AGE. A AGO é aquela que delibera sobre os assuntos listados no artigo 132, e a AGE é todas as outras assembleias que sejam voltadas, né, a deliberações que não sejam aquelas listadas no artigo 132. E aí uma coisa que é importante, né, a gente está falando aqui de AGO e de AGE, que são as assembleias gerais que congregam todos os acionistas, né? Todos os acionistas só votam os acionistas com direito a voto, mas a gente vai ver que os acionistas sem direito a voto também podem participar dessas assembleias. Então essas são as assembleias gerais em que todo mundo participa. Pode ser a AGO e pode ser uma AGE. As assembleias especiais, que eu mencionei anteriormente, ela é especial porque ela não necessariamente inclui todos os acionistas. Então, a Assembleia Especial lá da OPA de fechamento de capital, ela é voltada só aos acionistas detentores de ação em circulação, né, que são aqueles que podem deliberar sobre a contratação de laudo alternativo numa OPA de fechamento de capital. Enfim, e ao longo da lei dos SA também tem outros tipos de assembleia especial que são especiais porque elas não são direcionadas, né, elas não abrangem todos os acionistas da companhia. A AGO e a AGE são assembleias que abrangem todos os acionistas da companhia, ainda que alguns acionistas não tenham o direito de votar nela. E um comentário aqui importante é o do parágrafo único do artigo 131, que a AGO e a AGE elas podem ser reunidas, elas podem ser realizadas, perdão, de forma cumulativa. Então, você pode, no mesmo ato, realizar uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Extraordinária, muito embora continuem sendo duas assembleias distintas, mas que estão sendo realizadas cumulativamente. Por que é importante frisar que, ainda que realizadas cumulativamente, a AGO e a AGE são duas assembleias distintas? Porque elas podem ter quórums de instalação diferentes. A gente vai falar sobre quórums um pouco mais à frente, mas você pode ter uma hipótese de quórums distintos, e aí, teoricamente, você pode ter situações em que você tem quórum de instalação para realizar uma Assembleia Geral Ordinária, mas você não tem quórum de instalação para realizar uma Assembleia Geral Extraordinária, muito embora você tente realizar as duas ao mesmo tempo, né? Você convoque as duas ao mesmo tempo. Quando a companhia convoca uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ao mesmo tempo, a gente chama isso de uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, né? Muito embora, sempre frisando, sejam duas assembleias distintas que estão sendo realizadas ao mesmo tempo.
A Assembleia ela tem que ser convocada, né? E não pode ser convocada de qualquer forma. A lei dos SA ela estabelece uma formalidade na convocação da Assembleia Geral. Então, essa formalidade ela tem reflexos na própria forma, né, de como a Assembleia Geral ela é convocada. Então, a gente vai ver que tem que ser publicados anúncios de convocação e tudo mais. E também tem reflexos sobre quem pode convocar a Assembleia Geral. Não é qualquer um que pode convocar. E o artigo 123, ele estabelece dois tipos de convocação, né, dois tipos de competência. Uma competência originária e uma competência derivada. De quem é a competência ordinária? É o que está a competência que está disposta no artigo 123 caput, que diz: compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a Assembleia Geral. Então, prioritariamente, compete ao Conselho de Administração, se houver, porque se houver, como a gente já falou antes. E na companhia fechada, em algumas hipóteses, a existência do Conselho é opcional. Então, por isso que tem essa ressalva se houver. E se não existir o Conselho de Administração, a competência originária cabe à diretoria. Então, são os administradores que possuem a competência originária para convocar uma Assembleia Geral. Mas, se os administradores não convocam, existe a possibilidade ali do parágrafo único, né, que seria a competência derivada. Então, o parágrafo único diz que a Assembleia Geral também pode ser convocada pelo Conselho Fiscal, né, numa hipótese específica do inciso 5 do artigo 163, por qualquer acionista, quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto, por acionistas que representem 5% no mínimo do capital social, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias o pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com a indicação das matérias a serem tratadas, ou por acionistas que representem 5% no mínimo do capital votante, ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação de assembleia para instalação do Conselho Fiscal. Então, além da hipótese originária lá de convocação da Assembleia Geral, que cabe aos administradores da companhia, você tem essas outras hipóteses alternativas ou derivadas de convocação. Pelo Conselho Fiscal, nessa hipótese específica do artigo 163, ou pelos acionistas. Pelos acionistas, se os administradores se omitirem, né? Se os administradores deixarem de convocar uma assembleia quando provocados ou quando eles têm a obrigação de convocar. Então, a gente tem três hipóteses dessa convocação pelos acionistas. Uma hipótese é que qualquer acionista pode convocar a assembleia se o administrador retardar por mais de 60 dias a convocação que ele seja obrigado a fazer por lei ou pelo estatuto social. Então, aqui, qualquer acionista, ainda que tenha uma ação, pode realizar a convocação se o administrador deixar, né, de convocar a assembleia numa hipótese em que ele seja obrigado a convocar. E as outras duas hipóteses de convocação por acionistas se um grupo de acionistas que represente 5% no mínimo do capital social pedirem a convocação de uma assembleia para deliberar sobre assuntos especificamente ali delineados, né, nesse pedido de convocação, e os administradores não atenderem esse pedido no prazo de 8 dias, esses acionistas que tiveram seu pedido ignorado podem fazer a convocação. E a última hipótese de convocação por acionistas se os acionistas pedirem a convocação de uma assembleia para deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a administração não atender esse pedido, então os próprios acionistas podem fazer a convocação da assembleia, desde que eles representem 5% no mínimo do capital votante. Aqui esse detalhe é importante, tá? 5% do capital votante. Então, 5% do total das ações com direito a voto, ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto, né, do capital não votante.
Então, são essas as hipóteses em que, na omissão dos administradores, os acionistas podem fazer a convocação da Assembleia diretamente. E aí a gente fala que é uma competência derivada, porque ela se aplica apenas na omissão dos administradores, que é que tem a competência primária, né, a competência originária de convocar a Assembleia. Bom, formalidades de convocação. Aqui eu vou falar de uma forma geral, porque são muitos detalhes. Mas, de uma forma geral, a Assembleia ela tem que ser convocada por meio de editais de convocação que são publicados em jornal na forma da Lei dos SA. Como que é a publicação na forma da Lei dos SA atualmente? Publicação em jornal de grande circulação e publicação em diário oficial. A partir de 1º de janeiro de 2022, salvo engano, vai entrar em vigor uma alteração da Lei dos SA que vai dispensar que vai dispensar a publicação em diário oficial, vai permanecer apenas a obrigação de publicação em jornal de grande circulação, e sendo que nessa alteração também vai se exigir que a publicação seja no jornal impresso e também na versão digital do jornal. Essa publicação dos editais de convocação tem que ser feita por 3 dias seguidos. Então, 3 dias seguidos a publicação tem que ser feita. Mesma publicação, só que ela é publicada três vezes em 3 dias seguidos. E ela tem que obedecer uma certa antecedência, né? Então, no artigo 124, tem lá os prazos de antecedência que a companhia tem que obedecer para convocar. Então, antes desse prazo mínimo, depois desse prazo mínimo, a companhia não pode convocar a Assembleia, porque ela não pode convocar a Assembleia em cima da hora, né? Então, por isso que a Lei das SA estabeleceu esses prazos mínimos de convocação com uma antecedência mínima. Exceção do artigo 294. O artigo 294 ele estabelece alguns critérios para dispensar a publicação dos editais de convocação em jornal. Então, nessas hipóteses, as companhias que atenderem aos critérios do artigo 294, eles podem fazer a convocação por editais entregues diretamente aos acionistas. Então, o que o artigo 294 fala na redação atual é o seguinte: a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até 78 milhões de reais poderá realizar as publicações ordenadas por essa lei de forma eletrônica, com exceção disposto ao artigo 289, ou seja, exceção àquela obrigação de publicar em jornal, e substituir os livros que tratam o artigo 100 dessa lei por registros mecanizados eletrônicos. Isso aqui não é importante para a nossa aula de hoje, porque fala sobre livros societários. Então, antigamente, tinha a previsão do inciso 2, que agora foi revogado, que dizia que essa companhia pequena também poderia deixar, fazer, ao invés da publicação em jornal, fazer a convocação dos acionistas por entregas, né, diretamente, pela entrega diretamente ao acionista do edital de convocação. Então, a companhia poderia entregar diretamente ao acionista o edital de convocação da Assembleia e não precisaria publicar esse edital em jornal. Agora, com a modificação do artigo 294, feita pela Lei Complementar 182 de 2021, que entrou em vigor agora, salvo engano, em agosto, a exceção passou a ser que, ao invés de publicar os anúncios de convocação em jornal, a companhia pode publicar a convocação, os editais de convocação de forma eletrônica, né? Então, por meio da internet. Por que existe isso? Só para desburocratizar a vida da companhia chamada de pequeno porte, né? Que é essa companhia
que tem até 78 milhões de reais de faturamento bruto anual. Bom, em algumas hipóteses, a CVM ela pode suspender o prazo de convocação da Assembleia Geral nos casos em que a ordem do dia da Assembleia possuir, né, alguma irregularidade, algum indício de irregularidade que justifique o adiamento da Assembleia até que a CVM decida se aquela ordem do dia é adequada ou não. Então, é uma hipótese específica, a gente não vai estudar detalhes aqui, até porque não daria tempo. Mas qual é o resumo aqui? O que eu quero que vocês lembrem sobre a convocação? A convocação é um ato formal que deve ser feita na forma prevista na Lei dos SA, especificamente no artigo 124, com a exceção prevista no artigo 294 para as companhias que têm um faturamento bruto anual de até 78 milhões de reais. Local de realização. Prioritariamente, a Assembleia Geral ela é realizada na sede da companhia, né? E se a Assembleia for convocada para um local distinto da sede, isso tem que ser justificado, né? Então, tem que ter uma justificativa do porquê que a Assembleia não está sendo realizada na sede da companhia. Hoje em dia, a partir do ano passado, né, desde 2020, em função da pandemia, também se passou a permitir no Brasil a realização de assembleias virtuais, né, ou no modelo híbrido, ou seja, virtuais por meio da internet, por algum mecanismo, né, que permita que os acionistas se comuniquem entre si em tempo real. E de forma híbrida, quando você faz a assembleia de forma presencial e de forma virtual ao mesmo tempo, né? Então, o acionista ou pode participar de forma virtual ou pode participar de forma presencial. Na companhia fechada, o artigo 124 ele também permite que o acionista peça que ele seja convocado de forma pessoal por meio de uma convocação direcionada especificamente para ele. Então, o que diz o parágrafo 3º nas companhias fechadas, o acionista que representar 5% ou mais do capital será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com antecedência prevista no parágrafo 1º, que é aquela antecedência, aquele prazo de antecedência da convocação da Assembleia, desde que tenha solicitado por escrito a companhia com indicação do endereço completo e prazo de vigência do pedido, não superior a 2 exercícios sociais e renovável. E essa convocação não dispensa a publicação do aviso, dos avisos de edital, né, do edital de convocação em jornal na forma da Lei dos SA. Então, o que o parágrafo 3º do artigo 124 está dizendo? Nas companhias fechadas, o acionista que tiver mais de 5% de participação no capital social, 5% ou mais no capital social, pode pedir que a companhia o convoque para as assembleias por meio de carta registrada ou telegrama. Na prática, seria carta registrada, porque ninguém usa mais telegrama hoje em dia. Mas esse é um pedido que tem que partir do acionista, então não é a companhia que escolhe fazer essa convocação desse jeito, o acionista que tem que pedir. E isso não exclui o fato da companhia convocar os demais acionistas na forma da Lei dos SA, seja por convocação em jornal, né, como é regra geral, jornal e diário oficial, seja por meio de convocação eletrônica, se ela atender, publicada em formato eletrônico, se ela atender aos critérios do artigo 294. Bom, todas essas formalidades de convocação, de publicação, de envio de carta, de publicação em e-mail eletrônico, se for o caso, tudo isso pode ser dispensado pelos acionistas caso a Assembleia conte com 100% de presença dos acionistas com direito a voto. Então, por que existem todas essas formalidades? Essas formalidades existem para assegurar que o acionista vai ter conhecimento de que uma assembleia vai ser realizada, né? A assembleia não pode ser realizada
sem que os acionistas tenham sido avisados, porque é eles que vão participar da Assembleia, né? Então, se não tivesse todas essas regras aqui, o administrador poderia convocar só quem ele sabe que vai votar da forma como ele quer, por exemplo, né? Não convocaria os outros de uma forma adequada. Então, a lei estabeleceu formalidades para assegurar que todos os acionistas vão ser devidamente convocados e que eles vão ser convocados da mesma forma, né? Que não vai ter discriminação entre os acionistas quanto à forma da convocação para sua participação na Assembleia. Então, para isso que existe, é isso que o legislador buscou proteger, assegurar que todos os acionistas vão ser tratados de forma igual e vão ter conhecimento da Assembleia a se realizar. Se todos os acionistas comparecem à Assembleia, eles podem dispensar essas proteções. Porque vamos supor que uma Assembleia não tenha sido convocada da forma adequada. Ao invés de publicar anúncio em jornal, o administrador mandou e-mail para todos os acionistas e falou: gente, vamos realizar uma Assembleia amanhã. E aí todos os acionistas aparecem. Essa convocação foi regular? Não, porque a lei dos SA não permite que o administrador convoque a Assembleia no dia anterior por e-mail. Só que se todos os acionistas apareceram na Assembleia, eles podem dispensar, né, o atendimento das formalidades pelo fato deles terem tido o efetivo conhecimento da Assembleia. Todo mundo compareceu. Então, eventual irregularidade na convocação não prejudicou ninguém. Então, se todos os acionistas com direito a voto comparecerem na Assembleia Geral, eles podem corrigir, sanear qualquer irregularidade que tenha ocorrido na convocação. Então, se não foi convocado no meio correto, não foi publicado no edital em jornal, ou não foi feita a publicação na forma eletrônica, se for o caso, eles podem dispensar essa falha. Se não foi convocado com antecedência necessária, eles podem dispensar corrigir essa falha também, renunciando, né, a qualquer reclamação que eles teriam, porque, muito embora a convocação não tenha sido feita da forma adequada, eles efetivamente tiveram conhecimento da Assembleia e compareceram na Assembleia para participar, enfim, daquele momento. Então, é uma regra de cunho prático, né? Já que o bem jurídico, né, que você buscou proteger foi efetivamente, não foi violado, né, não foi agredido, você não precisa manter aquela regra, já que aquilo que você buscou proteger, que é a participação do acionista, se concretizou na prática, né? Bom, quórum de instalação. A Assembleia ela necessita de um número mínimo de acionistas presentes para se instalar em primeira convocação. Então, na primeira convocação, você precisa atender a um quórum mínimo de instalação. Qual é esse quórum mínimo? Regra geral é do artigo 125 da Lei dos SA, que diz que, ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Então, em primeira convocação, regra geral, a Assembleia se instala com a presença de 25%, né, de acionistas que representam 25% no mínimo das ações com direito a voto emitidas pela companhia. E além desse quórum de instalação geral, de instalação geral da primeira convocação, você também tem um quórum especial, né, um quórum qualificado, um quórum um pouco mais alto, que é o do artigo 135. O artigo 135 diz que a Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Então, regra geral, em primeira convocação, a Assembleia, para se instalar, exige a presença de acionistas representando 25% do total de votos. Sendo que, se a Assembleia tiver por objeto a reforma do Estatuto Social, aí o quórum de instalação aumenta. Ele deixa de ser a regra geral de 25%, passa a ser de 2/3 do total de votos em primeira convocação. Bom, se você não consegue esse mínimo, esse quórum de instalação mínimo na primeira convocação, o que acontece? Você tem que convocar a Assembleia de novo.
uma segunda convocação. Você tem que fazer uma segunda convocação para ver se nessa segunda tentativa a Assembleia consegue se instalar. Então, qual é o quórum de instalação na segunda convocação? Regra geral do artigo 125. Em segunda convocação, a Assembleia se instala com qualquer número de acionistas. Então, primeira convocação, regra geral, primeira convocação, você precisa de 25% dos acionistas com direito a voto no mínimo, né? Acionistas que representem 25% dos direitos a voto no mínimo. E em segunda convocação, qualquer número de acionistas. Se aparecer um acionista lá com direito a voto, você consegue realizar a Assembleia. E a hipótese do artigo 135. Mesma coisa, em segunda convocação, a Assembleia se instala com qualquer número de votos. Então, no artigo 135, se a Assembleia Geral Extraordinária tiver por objeto a reforma do Estatuto Social, em primeira convocação, a Assembleia se instala com a presença de 2/3 de acionistas que representem 2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. E em segunda convocação, com qualquer número. Então, se aparecer um acionista lá com uma ação direito a voto, a Assembleia se instala em segunda convocação na hipótese do artigo 135 também. Um detalhe aqui importante. Tanto o artigo 125 como o artigo 135 foram alterados pela Lei 14.195, né, que entrou em vigor no final do último mês de agosto de 2021. E a redação anterior falava que estabelecia o quórum de instalação com base em uma porcentagem, né, 25% ou 2/3, no mínimo do capital com direito a voto. A redação atual ela não fala do capital com direito a voto. Ela fala do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Por que ela usa essa redação agora? 25% ou 2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Porque agora você pode ter a situação em que a companhia tem emitidas ações, né, existem prevista no seu estatuto, uma classe de ação ordinária com voto plural, né? Então, se você tem voto plural, você pode ter a situação em que uma ação confere ao seu acionista mais de um voto. Então, por isso é que agora o quórum de instalação ele é calculado não com base no capital com direito a voto, mas sim no total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, porque os números são diferentes. Né? O total de votos pode ser diferente do total de ações com direito a voto, porque algumas ações dão mais votos, dão direito a mais votos que outras. Né? Então, por isso que a gente tem essa redação um pouco diferente no artigo 125 e no artigo 135 agora. Bom, onde é registrada a presença dos acionistas? Né? No livro de presença de acionistas das Assembleias Gerais. Então, o artigo 100 é que tem a previsão no inciso 5º, inciso 5, do livro de presença dos acionistas, que é o livro que os acionistas assinam quando eles chegam na Assembleia. Então, eles chegam na Assembleia, mostram lá os documentos que comprovam a sua condição de acionista, e aí eles assinam o livro de presença de acionistas que comprova a sua presença naquela Assembleia que está sendo realizada. Quem pode participar das Assembleias? Qualquer acionista, sendo que os acionistas sem direito a voto, obviamente, não podem votar. Eles podem ouvir, podem até se manifestar, mas não podem votar, não podem participar das deliberações. Só quem vota são os acionistas com direito a voto, mas sem prejuízo, todo mundo pode participar, ainda que na condição de ouvinte, se o acionista não tiver direito a voto. Os acionistas eles também podem, além de participar diretamente, né, óbvio, podem constituir um procurador para representá-lo na Assembleia Geral. Os requisitos da procuração estão lá no artigo 126. Tem alguns requisitos específicos, a gente não vai passar por todos eles aqui,
mas vale a pena a leitura dos parágrafos 1º e 4º do artigo 126, que tem lá o prazo da procuração, que não pode ser maior que 1 ano. Aliás, a procuração não pode ter sido otorgada há mais de 1 ano, né? E o procurador ele tem que ser ou um outro acionista da companhia, ou um administrador da companhia, ou um advogado. Então, não é qualquer pessoa que pode ser procurador de um acionista numa Assembleia Geral. Eu recomendo que vocês estudem esses detalhes mediante a leitura da lei, né? A gente não vai passar por todos esses detalhes aqui. Bom, só para a gente passar rapidamente pelos últimos tópicos, porque a aula está ficando um pouco longa, existe no artigo 126, parágrafo 2º, a previsão de um pedido público de procuração. Então, se você tem um acionista que deseja formar um grupo de acionistas para votar de uma determinada forma na Assembleia Geral, ele pode pedir que os acionistas da companhia lhe deem, né, lhe outorguem poderes para votar na Assembleia em nome dos acionistas que, né, optarem por dar a procuração. Então, você pode ter um acionista, por exemplo, com, sei lá, 20% do capital, que faz um pedido público de procuração, falando: acionistas da companhia, eu quero votar nessa companhia, eu quero votar nessa Assembleia Geral de uma determinada forma, não tenho votos suficientes para ganhar, então peço que vocês me deem procuração para que eu vote em nome de vocês também, e a gente consiga ter um número de votos suficiente para prevalecer na Assembleia. Esse tipo de pedido ele tem que obedecer os requisitos do artigo 126, parágrafo 2º, e também tem que observar os requisitos dispostos nas normas da CVM, especificamente na instrução 481. Você também tem a possibilidade, nas companhias abertas, de instituir um voto, aliás, as companhias abertas, companhias fechadas também, do acionista votar à distância. Então, ao invés de ele comparecer na Assembleia, ele preenche um boletim de voto e envia à companhia, né? Ele não precisa comparecer lá na Assembleia, no momento da Assembleia, né? Nem fisicamente, nem virtualmente, porque ele adianta o voto dele por meio do preenchimento de um boletim de voto que ele envia para a companhia, e a companhia contabiliza o voto recebido por meio desse boletim. Tem várias regras muito específicas sobre como tem que funcionar o voto à distância. Obviamente, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas é importante só que vocês saibam que isso existe. Bom, como são tomadas as decisões nas assembleias? Elas podem ser tomadas por maioria absoluta ou por maioria qualificada. O que é maioria absoluta? Está disposta lá no artigo 129. A maioria absoluta é equivalente à maioria dos votos válidos dos acionistas presentes na Assembleia. Então, se tem lá na Assembleia 40%, acionistas representando 40% dos votos das ações com direito a voto, se todos eles votam, né, se nenhum deles se abstém, supondo que todos eles votam, a maioria absoluta vai ser 20% mais 1, que é a maioria que está presente naquele momento, naquela Assembleia. Então, não importa se é a maioria do capital social, é a maioria que está presente na Assembleia naquele momento. A maioria qualificada, que é aquela prevista no artigo 136 e que é aplicável apenas às matérias listadas lá no artigo 136, que são matérias mais importantes, é uma maioria do capital social, então é do capital inteiro. Se você não tiver... então, ao contrário da maioria absoluta, que é a maioria que está presente na Assembleia naquele momento, a maioria qualificada é a maioria do capital votante inteiro, independentemente de quantas ações, né, de quantos acionistas estão presentes na Assembleia Geral. Então, no meu exemplo anterior, se você tem na Assembleia presente acionistas representando apenas 40%
dos votos conferidos pelas ações com direito a voto, você não vai conseguir aprovar uma matéria de quórum qualificado. Por quê? Porque você precisa dos votos da maioria do capital social votante. Então, você precisa que estejam presentes na Assembleia Geral para deliberar uma matéria de quórum qualificado, acionistas que representem no mínimo a maioria do capital social, e você precisa que esses acionistas, capital social votante, né, dos votos conferidos pelas ações com direito a voto, e você precisa que esses acionistas aprovem aquela matéria para que ela seja considerada aprovada pelo quórum qualificado. Então, de uma forma bem resumida, quórum de deliberação normal, regra geral, maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Maioria presente na Assembleia, né? Maioria dos votos dos acionistas presentes na Assembleia. Quórum qualificado, apenas aplicável às matérias do artigo 136 e 136-A, e ela diz respeito à maioria do capital, né, a maioria dos votos totais, independentemente de quantos estejam presentes numa Assembleia, na Assembleia específica. Então, é a maioria de todos os votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. Bom, no final das contas, depois que a Assembleia é realizada, né, ela é convocada, as matérias são discutidas, votadas e tudo mais, essa Assembleia ela tem que ser refletida numa ata. E a ata ela pode ser comum ou pode ser na forma de sumário. Geralmente, em 99,9% dos casos, ela é escrita na forma de sumário. Por quê? Porque a forma de sumário ela não descreve tudo que foi discutido na Assembleia. Ela apenas apresenta um resumo das discussões e o resultado do resultado das deliberações. Caso a Assembleia Geral, né, aprove a elaboração de uma ata na forma de sumário, as manifestações e consignações feitas pelos acionistas durante a Assembleia, elas não constam do corpo da ata, né? Mas elas podem ser anexadas à ata. Então, o acionista pode entregar à mesa da Assembleia uma manifestação por escrito, pedir que essa manifestação seja protocolada, né, e numerada, e que ela seja anexada na ata. Então, o acionista pode ficar lá falando meia hora, mas o que vai constar na ata é o acionista se manifestou conforme anexo tal. E aí vai ter no anexo a manifestação por escrito completa do acionista. Então, a ata sumário é uma forma resumida, né, de você descrever o que aconteceu na Assembleia, e por ser uma forma mais prática de elaboração da ata, ela é essa forma que é escolhida, se não na totalidade dos casos, né, na maioria esmagadora dos casos, que é uma forma muito mais prática de você elaborar a ata da Assembleia Geral. Bom, de uma forma bem resumida, é isso que a gente tinha para falar sobre a Assembleia Geral hoje. Nas próximas aulas, a gente vai estudar um pouco mais sobre os demais órgãos sociais e nos vemos na próxima.